Olá pessoal, vamos lá. Mais uma atividade de língua portuguesa, de leitura e interpretação, com o tema A Descoberta, certo? Mais uma vez vou fazer a leitura do texto, discutir um pouco sobre ele e refletir um pouquinho também sobre as questões referentes a ele. A descoberta, vamos lá. Sempre temos um amigo ou uma amiga com quem trocamos confidências, falamos de nossos problemas, revelamos nossos sonhos e projetos. Mas às vezes, parece que ter familiares e amigos à volta não basta. Quando isso ocorre, pode ser sinal de que vai começar uma longa viagem. Vamos lá. Observe as duas fotos que seguem. Bem, nós temos aqui duas imagens. Observem a primeira e observem essa segunda imagem. Vemos que em ambas temos jovens, né, sentados, conversando. Na primeira imagem, que está em preto e branco, são duas moças conversando logo no primeiro plano da imagem. E no segundo plano, mais ao fundo, dois rapazes conversando. Eles parecem estar num cais, né? A gente consegue ver que tem alguns barcos, né? Alguns barcos aí atracados. E vemos que as adolescentes, ou as moças conversam. A gente pode perceber também que a forma como elas se vestem é bem composta, né? E os rapazes também, eles estão de calça, de blazer. Elas estão de saia comprida, de blusa de manga comprida, né? A gente pode perceber também que elas estão sorrindo. Então, ao que tudo indica, elas estão falando de algum assunto agradável, né? No segundo plano, nós temos uma imagem colorida, também com dois rapazes e duas garotas. A gente pode perceber que pela aparência deles, eles são mais jovens do que os jovens da imagem anterior, da imagem preto e branco, né? Vou deixar aquela mais... a gente consegue perceber também que a forma como as meninas estão vestidas e os meninos também é um pouco diferente, não é isso? Mas ao que parece, a semelhança realmente entre as duas imagens, tanto a primeira em preto e branco quanto a segunda, é que se trata de jovens que estão falando sobre alguns assuntos próprios da adolescência e da juventude, né? Veja que as meninas da segunda imagem, pelo menos uma das meninas, troca olhares com os meninos, né? Um dos meninos está segurando um skate e, ao que parece, o ambiente em que as meninas, em que os adolescentes da segunda imagem estão, é bem parecido com o ambiente em que os jovens da primeira imagem também estão, né? Só que não tem a presença dos barcos, essa coisa toda. Enfim, então, ao que parece, né, essas imagens lembram adolescentes conversando, trocando ideias e paquerando também, né? Trocando olhares, aquela coisa toda. Então, quando fala em descoberta, né? Aqui a gente vê que o tema é a descoberta, e quando a gente vem para as imagens, o que será que passa na nossa cabeça? Que tipo de descoberta será que esses jovens estão tendo, né? Bem, vamos lá para as questões do texto. Na verdade, a gente acabou de avaliar duas imagens que não trazem texto com elas, ou seja, elas são uma linguagem não verbal, né? As imagens, elas podem transmitir informações. No entanto, elas são mais passíveis de interpretação do que o texto verbal, né? Na maioria das vezes, porque o texto verbal, por si, ele fala mais. A gente precisa interpretar bem as imagens para poder entender a que contexto elas se referem. Então, vamos lá ver o que as questões estão trazendo, né? A questão de número 1 diz o seguinte: observe primeiramente a foto em preto e branco.
É uma foto antiga ou uma foto recente? Bem, pela qualidade da imagem, né? Dá para saber se ela é antiga ou atual, né? Por quê? Justifica sua resposta. Ou seja, a primeira foto está em preto e branco. Ele pergunta se é uma foto antiga ou recente e por quê. O que é que vocês acham? Que essa imagem se trata de uma foto antiga ou uma foto atual, uma foto recente? Você vai dizer que sim ou que não e por quê, né? Por que você acha que ela é recente e por que você acha que ela é atual? Você vai dizer isso com as suas palavras. Na questão de número 2, ele diz o seguinte: a outra foto mostra 4 adolescentes. A outra foto a qual ele se refere é a foto 2, a foto de baixo, né? A foto colorida. Na letra A, em que tipo de lugar eles estão? Que lugar parece ser aquele onde eles estão? Que idade você acha que eles têm? Esses adolescentes da segunda foto. Lembrando que essa questão 2, ela já se refere à segunda foto, a foto colorida. Então, vamos lá. A letra C diz o seguinte: o que eles estão fazendo? O que esses adolescentes estão fazendo, né? Na imagem 2. Questão de número 3 diz o seguinte: observe os gestos e a postura dos rapazes e das moças da primeira foto. O que a postura dos rapazes sugere quanto à situação? Vocês vão avaliar como os rapazes estão na foto e pela forma, pela postura deles, vocês vão dizer o que é que vocês acham que está acontecendo, tá? É mais ou menos isso. O que a postura dos rapazes sugere, ou seja, dá a entender, sugerir é dar a entender quanto à situação, certo? O que é que vocês acham que eles estão fazendo, que eles estão conversando, né? Do que se trata essa reunião deles. E na questão de número 4, diz o seguinte: a segunda foto é de 2005. Compare as duas fotos e responda o que elas têm em comum quanto. Letra A, ao ambiente. B, as personagens e C, a situação. Pessoal, vamos lá. Uma imagem de 2005, ela já tem 16 anos. Ou seja, pela foto, esses adolescentes eram adolescentes 16 anos atrás, né? Então, já faz um tempo, é uma foto atual? Se comparada com a primeira. Mas também já é uma foto que tem um tempinho, né? Se na época, digamos, vou dar aqui uma ideia, né? Um exemplo. Se na época esses adolescentes tinham, vamos dizer, 15 anos, por exemplo, hoje eles devem estar o quê? Com 30 anos, ou seja, eles já não são adolescentes hoje. Eles eram adolescentes 15 anos atrás. Isso eu estou dando um exemplo. Eu não estou afirmando que eles tinham 15 anos na foto. Isso aí vocês que vão avaliar a imagem, que vocês vão sugerir que idade eles têm, certo? Estou dando só um exemplo. Com relação às duas fotos, relacionando a primeira foto, né, com a segunda, que é de 2005, o que será que tem em comum entre elas no que diz respeito ao ambiente das duas fotos? Será que é o mesmo? Será que muda? Se muda, o que é que muda, né? Letra B, as personagens. Como estão as personagens da primeira foto? Como estão as personagens da segunda? Por exemplo, como elas estão dispostas, como elas estão vestidas, o que elas parecem conversar, né? Tem alguma coisa em comum entre a primeira e a segunda foto nesse quesito? Vocês vão dizer. Letra C, a situação. A situação da primeira foto tem alguma relação ou tem algo em comum, tem alguma coisa a ver com a situação da segunda foto? Se tiver, vocês vão dizer o que é que tem a ver e vão dizer aqui escrever aqui na letra, certo? Bom, a atividade é essa. É uma atividade de avaliação, de leitura de texto não verbal, ou seja, de imagens. Vocês vão estar comparando duas fotos de épocas diferentes, certo?
Na língua portuguesa, no estudo da linguagem, isso é totalmente possível, né? Trabalhar com imagens, interpretação de imagens, tá? E só para fechar aqui, gente, trazendo aqui a referência bibliográfica, essa atividade, ela consta no livro Português Linguagens do 8º ano, que é uma série que eu normalmente trabalho com alunos de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, conteúdos dessa série. Né? Tá aqui a Português Linguagens, 8º ano, 9ª edição, da editora Saraiva, publicada em 2015, tá? Então, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem fazer contato e até a próxima aula.